Bom dia, obrigada a todos que nos assistem hoje na transmissão do primeiro Fórum Econômico Money Report Agenda de Líderes e aos patrocinadores dessa iniciativa. Patrocínio Platinum de Bradesco, Carrefour, Generali e Travelex Bank. Patrocínios de Comolat, Equinix, Sovos e Vita Investimentos. Apoio do Estúdio Propag, onde estamos fazendo a nossa transmissão, seguindo todos os protocolos indicados pelos órgãos de saúde e autoridades. Aloísio, é com você. Olá a todos, muito bom dia. Nesse primeiro Fórum Econômico Money Report Agenda de Líderes, eu gostaria, antes de começar, antes de chamar os nossos panelistas e também as pessoas que farão parte do primeiro Fórum Econômico, falar a respeito da importância que a questão macroeconômica hoje tem em nossas vidas. Nós estamos passando por um processo de vacinação e, portanto, deveremos resolver essa questão pandêmica em alguns dias, ou melhor, em alguns meses. Mas a questão mais importante hoje é como nós vamos fazer a retomada da economia, como é que nós vamos fazer essa ponte entre um cenário de pandemia e depressão econômica para um panorama de prosperidade e também de plena atividade. Portanto, essa discussão de hoje ela é muito importante e nós vamos abranger tanto tópicos envolvendo o déficit público como também a política monetária, mas principalmente algo que nós não discutimos com tanta frequência. Como estará a economia dos Estados Unidos nos próximos meses e como isso vai afetar o Brasil. E, falando em Estados Unidos, nós temos uma novidade para todos que nos assistem diariamente em Money Report, que é a nossa iniciativa Agenda de Líderes Miami. Vamos rodar o vídeo, por favor. Ao longo do dia, nós vamos trazer o Nicolau Daut para falar conosco e também falarmos um pouco sobre como é que essa iniciativa pode ajudar a turbinar os negócios entre Brasil e Estados Unidos, entre a nossa comunidade de Money Report e também empresários radicados em Miami, não só brasileiros, como também estrangeiros. Bom, nós vamos então agora chamar o vídeo dos nossos patrocinadores e depois iniciar o primeiro painel do dia. Essa é uma homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula, que espalhou alegria sempre que podia. A Bia, que espalhou carinho pros pais. A Joana, que espalhou solidariedade pro prédio inteiro. O Beto, que espalhou energia para todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour. 45 anos de parceria com os brasileiros. Muito bem, vamos então começar o nosso primeiro painel, que fala sobre o cenário macroeconômico global e as suas consequências para o Brasil. Nós temos aqui como os palestrantes convidados Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, e Marcos Lisboa, presidente do INSPER. Também teremos como debatedor Ricardo Guimarães Filho, que é fundador da Vita Investimentos, a consultoria de investimentos e planejamento financeiro de famílias, com escritórios do Brasil e nos Estados Unidos. Nós vamos começar, então, pelo Fernando Honorato, depois passaremos para o Marcos Lisboa, finalizando com um comentário ou pergunta do Ricardo. Para quem nunca esteve em nossos eventos, virtuais ou não, são 10 minutos para cada um dos palestrantes e depois 5 minutos para um comentário ou então uma pergunta do nosso debatedor. Então, vamos começar com o Fernando Honorato. Bom dia. Eu dizia isso, tem uma política econômica nos Estados Unidos que vai produzir recuperação de curto prazo
e os efeitos de demonstração de longo prazo dessa política econômica são mais duvidosos sobre um país como o Brasil, que nunca teve muito zelo sobre a avaliação de policy, como nós falamos, né? Gastar o dinheiro público de uma maneira eficiente. Isso eu acho que a gente tem que discutir bastante e também ter essa cautela quando a gente olha para o médio prazo. O segundo tema que eu trouxe é o tema de investimentos ambientalmente sustentáveis. Essa discussão no mundo é super relevante e é um debate que vai ganhar tração, já ganhou tração e vai ganhar tração, mas vai moldar os investimentos, vai moldar a geração de empregos, vai moldar as performances setoriais de forma relevante. E aqui também sentimentos mistos. O Brasil tem um potencial extraordinário nesse assunto, pode capturar muito dessa agenda global ambiental a nosso favor, mas precisa fazer ajustes. Se é verdade que, do ponto de vista do setor privado, as empresas já hoje se engajam muito nesse tema, no setor público nós temos que fazer aí um catch-up nessa discussão para não ficarmos para trás. O meu último tema, Luiz, diz respeito a essas inovações tecnológicas no mundo. Eu tenho chamado de o paralelo do que é uma corrida, do que foi a corrida espacial, é o paralelo da corrida tecnológica. Isso vai guiar não só os investimentos, mas a formatação do tipo de emprego que nós teremos no futuro, a competitividade das economias, pode produzir efeitos sobre a desigualdade muito relevantes também, dependendo de como for apropriada, essa discussão de 5G, automação, inteligência artificial, propriedade dos dados, né? Eu sou fascinado por esse debate a respeito do uso dos dados dos cidadãos, se esse uso vai ser feito pelos governos, vai ser feito pelas empresas. Tem um tema aqui muito importante. Mas, de novo, quando eu olho para o Brasil, a mesma história. Tem um potencial gigantesco aqui de nós fecharmos esse gap, mas eu temo um pouquinho pela nossa dificuldade ou velocidade em trazer esse assunto para frente, em função dos nossos dilemas, desde a carga tributária, que é um problema, aos nossos recorrentes ruídos de política macroeconômica. Isso impede que o Brasil possa acelerar nessa agenda estrutural de tecnologia que fecha gaps importantes com o mundo e produz empregos de melhor qualidade, reduz a desigualdade e melhora a educação. Então, acho que esses três temas globais, para mim, quando eu penso no médio prazo, vão definir a discussão. Acho que os países emergentes, de modo geral, estão bem preparados do ponto de vista das contas externas para enfrentar, né, esse cenário até de alta de juros nos Estados Unidos, que possa acontecer ao longo do ano que vem, mas do ponto de vista das contas públicas, o Brasil, em particular, tem que ter cuidado para não ser pego, aí, digamos assim, desprevenido, se acontecer esse cenário mais adverso de alta de juros. Me parece que é um tema mais para o ano que vem. Por hora, eu termino aqui para falar dessas perspectivas positivas de crescimento, com esses riscos aí e temas de oportunidades de médio prazo. Obrigado, viu, Aloysio? Obrigado, Fernando. Mais uma vez eu peço desculpas por conta do nosso problema técnico aqui e também a todos que estão nos assistindo. Eu queria só fazer um comentário sobre esse ponto aí da corrida tecnológica e essa metáfora interessante em relação à corrida espacial. Nós temos uma grande diferença, que não é mais uma corrida entre duas superpotências, mas sim uma corrida que pode abraçar todas as nações. Nós temos, por exemplo, hoje Israel, que é um país relativamente pequeno, liderando uma série de temas de inovação tecnológica, a despeito do tamanho das economias que estão sendo colocadas em jogo. Então, é interessante porque há uma inclusão nessa guerra tecnológica, nessa corrida tecnológica, e isso pode beneficiar até países como o Brasil. Bom, passar agora a palavra para o Marcos Lisboa. E antes de abrir o microfone, Marcos, eu queria só lembrar um episódio ocorrido 2 anos atrás, início do governo Bolsonaro, todo mundo extremamente otimista, Paulo Guedes nas alturas, e uma das poucas vozes que era um tanto quanto cética naquele momento era justamente do Marcos. E tudo aquilo que ele dizia naquele momento, mais ou menos acabou se confirmando agora, que nós estamos 2 anos depois, 2 anos e meio, mais ou menos, depois do início do governo. Então, Marcos, queria abrir então o microfone para você
e fazer esse reconhecimento público que poucas pessoas conseguiram antecipar esse cenário que você também colocou lá atrás. No Brasil, a gente gosta, às vezes, do debate polarizado. Política fiscal sempre vale a pena ou nunca vale a pena. E não é assim. Né? Quer dizer, existem circunstâncias. Desculpe. Em alguns momentos, a política fiscal pode ser mais adequada, ou menos adequada, há riscos associados. Né? A gente sabe que, por exemplo, em países que estão em depressão, com deflação ou inflação zero, né? E tem dívida, né, sustentável, dívida pública sustentável, a política fiscal pode ser muito eficaz. Por outro lado, em países emergentes, com dívida alta ou com inflação, a política fiscal pode ser contraproducente. Acho que hoje há um debate sobre em que medida o plano Biden está adequado ou passou do limite. Né? Tem muitos economistas bons achando, olha, estamos exagerando e isso pode gerar um problema de inflação grande, que é o ponto que o Fernando fez. Dito isso, né, o Fernando mencionou a preocupação com a maneira como esse debate é incorporado no Brasil e eu concordo com ele. Quer dizer, no passado, nós tentamos várias versões dessas políticas fiscais no Brasil e elas fracassaram. Né? Vamos pegar o exemplo da parte de infraestrutura ou de investimentos em geral. Quer dizer, entre 2008 e 2015, né, o Brasil fez um aporte público impressionante para o tamanho do nosso país, do governo, para apoiar investimentos públicos e privados. Né? Só o PSI, o Programa de Sustentação de Investimento, custou em valor presente algo próximo à metade do PIB anual, né, daquele período. Né? Foi um número astronômico de dinheiro que foi utilizado para financiar investimento público, que é o que muitos defendem hoje que seria a estratégia do Brasil. E foi um fracasso imenso. Né? A gente viu o que aconteceu com os estaleiros, com as refinarias da Petrobras, né? Mesmo com os indicadores do que aconteceu com o investimento das empresas de capital aberto, que foram financiadas com recursos públicos. Né? E aí eu passo para um segundo ponto que eu acho que às vezes a gente ignora no debate público brasileiro. Nós ficamos muito restritos a esse debate macro, e os analistas ficam lá, os juros, o câmbio, né? Faz política fiscal, você é contra, você é a favor, você é mais fiscalista, mais liberal, mais desenvolvimentista. A gente gosta de jargão no Brasil. Né? E, no entanto, a gente despreza toda a técnica. Né? Mesmo nas circunstâncias em que a política fiscal pode ser adequada, pode ser útil, né, para enfrentar problemas de curto prazo, né, a maneira como você executa a política faz toda a diferença. E não é trivial. Né? Qual é a governança do processo? Qual é o mecanismo? Qual é o instrumento utilizado para promover o investimento, seja público, seja privado? Né? E o que me surpreende muito é que esse é o tema central da economia e que fica ignorado no debate público brasileiro. Né? A gente teve aí uma sucessão de prêmios Nobel exatamente por esse tipo de tema. Né? Como é que se desenha leilões? Como é que se desenha políticas de transferência de renda? O que vale em cada caso particular? Como é que você faz a política de gestão educacional? Quer dizer, não é simplesmente gastar em educação e achar que tudo vai dar certo. O Brasil gastava 2% em educação no começo dos anos 90, pulou para 4% nos anos 2000, hoje gasta bem mais de 6%, os números oficiais têm uma certa subestimativa do custo total. Né? E, no entanto, a nossa educação ficou para trás em comparação com países semelhantes. Né? A carga tributária brasileira passou aí de 26%, 27%, meados dos anos 90, para 33%. É um aumento muito significativo da carga tributária. E quando a gente compara países parecidos com o Brasil, né, o impacto do gasto público sobre transferências de renda, queda de pobreza, o Brasil fica para trás. Então, nós descuidamos de toda a parte técnica. Então, fica esse debate polarizado,
que dá muita manchete de jornal, e eu acho que é um debate que pertence, em grande medida, muito mais à política do que à economia. A gente quer um estado de bem-estar maior, menor, quer ter uma carga tributária de país rico, apesar de ser um país pobre. Os economistas têm pouco a dizer sobre isso. O que a gente pode analisar são as consequências, óbvio, mas é como implementar a política pública, né? E esse detalhamento da implementação da política pública que é o grande fracasso brasileiro. E não é de hoje, né? Sejam políticas desenvolvimentistas, sejam políticas ditas liberais, né? Nós executamos muito mal. A impressão que dá é que a gente desconhece os manuais básicos de como fazer. Então, fala-se da Coreia e, no entanto, fazemos programas como o PSI ou os estaleiros no Brasil, ou as regras de conteúdo nacional que acabam destruindo empregos. São regras que prometem gerar empregos no Brasil, ou estimular a produção no Brasil, e o resultado final é exatamente o inverso ao pretendido, né? Isso também aconteceu recentemente. A gente viu um conjunto de medidas que prometem muita coisa, e quando você vai ler as leis, entender o detalhamento das propostas, elas são tecnicamente muito frágeis, né? Para não usar um termo talvez mais duro, né? Você teve uma boa reforma da Previdência, que não foi ótimo, né? Estados e municípios ficaram de fora, ela reduziu o crescimento da despesa pública, né? Mas ela reduziu o crescimento, ela não reduziu a despesa pública, que ainda vai continuar crescendo aí acima do PIB, provavelmente por bastante tempo, né? Você não enfrentou a questão dos gastos com servidores e aposentadoria de estados e municípios, que é um problema que vai cair no colo da União, já não estão pagando as suas dívidas com a União, então esse problema vai aparecer, né? O problema está contratado, né? Não conseguimos limitar, por exemplo, a remuneração de servidores de estados e municípios nos diversos poderes ao teto constitucional. É impressionante o país não conseguir cumprir a Constituição e ficar inventando esses milhares de atalhos. Não estamos agravando a nossa insegurança jurídica, né? O que é muito prejudicial ao investimento. A gente tem uma série de casos anedóticos, como da linha amarela. Você faz um contrato, tem uma concessão, e aí um prefeito resolve que não é bem assim, eu acho que esse contrato não está bom, aí usa uma escavadeira para derrubar o contrato, e o que é pior, né? Juízes sancionam, né, esse rompimento de contratos, né? E com frequência no Congresso, o Congresso está abarrotado de projetos de lei para romper contratos, né? E o Judiciário com frequência dá liminares. O resultado é que o Brasil não consegue ter uma agenda consistente de investimento em infraestrutura, né? Não conseguimos fortalecer. E de novo, falou-se muito em privatização, mas se você quer privatizar, quer fazer um trabalho bem feito, o primeiro passo é fortalecer a agência reguladora, ter regras claras do jogo, ter segurança jurídica, garantir que os diretores de agência são técnicos respeitáveis, um pouco que foi feito aí nos anos Fernando Henrique, né, com o Banco Central. O Banco Central tinha um conselho monetário com mais de uma dezena de pessoas, critérios confusos de nomeação, política trabalhoada. Lá foi feito um ótimo trabalho, né, de fortalecimento institucional, e que o país colheu frutos disso. A gente assiste a discussão sobre reforma tributária. De novo, existe um debate que vou tributar mais a renda, o imposto mais progressivo, vou tributar mais o consumo. Esse é um debate da política, né? Um debate das escolhas da sociedade. Agora, na hora que você tem alguma tributação sobre o consumo, e todo o país tem, ela é relevante, a maneira de tributar o consumo faz diferença. E a nossa maneira de tributar o consumo é muito diferente do resto do mundo. A gente tributa por produto, a gente tem crédito produtivo. Eu não conheço quem tem crédito produtivo, né? A gente tem 5 tributos indiretos, né? E que distorcem os preços relativos. Quer dizer, tributos que induzem a escolher tecnologias menos eficientes de produção, que induzem as empresas a tomar decisões ineficientes de investimento simplesmente porque pagam menos impostos, né? E tem toda uma distorção de preços relativos na cadeia produtiva que passa ao largo da discussão sobre reforma tributária. Somos uma economia fechada, e para pegar o gancho das novas tecnologias, quer dizer, a tecnologia, e não é de hoje, ela viaja de navio. Ela chega na forma de máquinas mais eficientes, equipamentos mais eficientes. Às vezes ela vem atualmente por meio digital de softwares mais sofisticados. O Brasil opta por ser uma economia fechada.
Na hora que nós somos uma economia fechada como a brasileira, com barreiras tarifárias e não tarifárias, né, nós não aproveitamos o desenvolvimento tecnológico que acontece no resto do mundo. A corrida espacial pode ter sido restrita a 2 grandes países, principalmente, né? Mas a tecnologia sempre foi pulverizada. Equipamentos básicos como o iPhone têm peças produzidas, peças diferentes produzidas em dezenas de países. Tem um país que sabe fazer a câmera melhor que o outro, tem países que são muito bons em bateria, tem países que fazem esse equipamento ou aquele melhor. Essa especialização que vem da história, de políticas públicas, das circunstâncias de cada país, em que algumas fábricas são muito boas em fazer uma peça e não em outra, e que a sociedade ganha pela troca, pelo comércio. Um impressionante ganho de bem-estar, de crescimento econômico e de redução da pobreza que o comércio trouxe a partir de 95, sobretudo para os países emergentes. Né? Nós não nos beneficiamos disso como o resto do mundo, porque nós somos uma economia fechada. Os países emergentes da América Latina, e são muitos, Vietnã, Índia, Indonésia, China, Tailândia e por aí vai, leste europeu, né? Cresceram 127% o seu PIB por trabalhador entre 95 e 2006. 127%. Estados Unidos, 48%. O Brasil, 19%. Nós optamos por ser um país fechado em relação ao resto do mundo, um país que suporta esse oportunismo no rompimento de contratos, seja por medidas legislativas, seja por intervenção judiciária, um país com um sistema tributário que parece desconhecer os manuais básicos de tributação que são conhecidos no resto do mundo há 50 anos, né? Desde Miles, pelo menos, esse é um tema pacificado. Né? E, por fim, nós temos um Estado brasileiro, e aí eu volto ao primeiro ponto, muito ineficiente. É um Estado caro para país emergente, 33% é uma carga tributária alta para um país pobre como o Brasil. Basta olhar aí os nossos vizinhos, né? Quantos os demais emergentes, quantos têm uma carga tributária equivalente à brasileira. E, no entanto, que a qualidade da política pública é muito deficiente quando comparada aos países parecidos. Eu falei de educação, você pode plotar num gráfico quanto cada país gasta com educação com percentual do PIB, as notas, por exemplo, do PISA, que é uma prova comparável. O Brasil é o país mais ineficiente. Nós tiramos muito dinheiro da sociedade, isso custa crescimento, e não devolvemos em bons serviços públicos. Nós temos um problema grave de gestão pública no Brasil, da gestão da educação, dos apoios ao investimento em infraestrutura, né? Da política pública em geral. Fazer uma ressalva aqui, em educação, em saúde, o Brasil não fica mal em comparação com o resto do mundo. Então, acho que nós temos imensos desafios, né? Mas, de novo, é preciso mergulhar nos detalhes, é preciso trabalhar na implementação da política pública, é preciso ter um pouco mais de técnica e um pouco menos de manchete de jornal, porque a manchete de jornal, à esquerda ou à direita, ela tem levado o Brasil recorrentemente a uma imensa frustração. Obrigado, Marcos Lisboa. Eu queria fazer 2 comentários em relação ao que o Marcos acaba de nos dizer. Primeiro, em relação a essa volta à discussão do financiamento público. É interessante isso aqui no Brasil, como essa conversa vai e vem, e nós já vimos que não é exatamente uma saída muito boa para o país, mas, no fundo, o Marcos toca num ponto importantíssimo. Não é uma questão de a gente ficar discutindo se o Keynes ou se o Hayek tem razão, e sim uma questão de nós termos também um gestor público que seja eficaz e consiga dar uma vazão própria para os recursos públicos e aproveitá-los de uma maneira correta, também também tendo um interesse específico na questão da legislação, das regras, que isso geralmente é visto de uma maneira meio leniente pelo governo. E, por fim, ao ouvir o exemplo do iPhone, do telefone celular, eu lembrei de um vídeo clássico do Milton Friedman, no qual ele mostra um lápis e começa a discorrer sobre toda a cadeia produtiva e colaborativa que se fez, não somente em termos de pessoas, como também de países
que forneceram as matérias-primas para se produzir aquele lápis. Então, são pontos importantes mesmo que a gente precisa discutir. E agora eu dou a palavra ao nosso comentarista Ricardo Guimarães Filho. Como é que vai, Ricardo? Tudo bom? Mas o Brasil sempre foi um país exportador de juros, né? Ou seja, em momentos de crise, a gente subia os juros lá para 14, 15, 20, e o investidor brasileiro ele estava completamente protegido, né, de qualquer problema de inflação, tanto no cenário global quanto no cenário brasileiro. Porém, agora o cenário é extremamente complexo, né, para o investidor. Quando você olha o cenário global macroeconômico, ele é um cenário super favorável para investimentos, né? Ou seja, você tem juros baixos, você tem dinheiro girando na economia, você tem iniciativas de disrupção surgindo, e isso está refletido um pouco no mercado de ações, né? A gente vê o mercado de ações subindo, commodities subindo, PIB global sendo puxado pelos Estados Unidos e pela China, a Europa vindo a reboque, né? Ou seja, é um cenário extremamente favorável para o investidor e provavelmente vai ser um bom cenário para os próximos 2 anos, né? Mas aqui no Brasil, acho que por tudo o que o Marcos colocou, a gente já está vendo um pouco do que é um cenário inflacionário, né? E dessa vez a gente não tem o juro para defender a gente, né? Acho que um pouco do desarranjo que a gente teve aí nos últimos meses é que o Brasil atualmente ele não é mais um exportador de juros, ele é um detrator de juros. Você tem uma inflação rodando a 7% e um CDI que vai terminar o ano aí entre 4,5% e 5%, né? Então, quando a gente olhava para investimento antes, dava 110, 120, 130 do CDI, era uma coisa que confortava a gente. Hoje em dia, você não consegue nem chegar na inflação. Então, o desafio para o investidor brasileiro nesse momento, e isso envolve uma diversificação global de investimentos, é bater a inflação local e se preparar para uma inflação que vai vir nos próximos anos no mundo, né? Hoje a gente tem uma notícia no Financial Times, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, que a Nintendo, que faz videogames, está tendo problema com chips, está faltando chip para produzir videogame, né? Isso vai bater lá na frente na economia mundial, e aí o grande desafio do investidor é exatamente se proteger tanto da inflação local no Brasil, quanto da inflação que vai vir no mundo, né? E se aproveitar desse cenário. Eu acho que o Brasil hoje ele ainda é mais complexo pelo cenário de que a gente está vendo um boom de commodities com uma desvalorização do câmbio, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Normalmente você tem uma alta de petróleo, alta de commodities, com uma valorização do real que contrabalanceia isso, mas o que a gente está vendo nesse começo de ano é reajuste de 39% no gás natural, a gente está vendo reajustes sucessivos no preço da gasolina, porque todo esse desarranjo que foi comentado aqui pelo Fernando e pelo Marcos bate na desvalorização cambial, né? Então, o cenário inflacionário brasileiro ele já é uma realidade, né, nesse contexto. E aí eu queria devolver para o Marcos e para o Fernando com uma pergunta do ponto de vista da indústria brasileira, né? A gente acompanhou basicamente um estrangulamento da indústria brasileira nos últimos 10 anos, talvez, né? E hoje, quando a gente olha para as famílias que a gente atende e famílias que estão envolvidas em construção, por exemplo, o preço dos ativos usados na construção civil explodiu, né? Alumínio explodiu, não tem matéria-prima para fazer lata de tinta, não tem matéria-prima para fazer as coisas básicas da construção civil e de outras coisas da indústria. Como vocês acham que esse estrangulamento da indústria pode impactar num cenário inflacionário que não é só câmbio e commodities, né? Ou seja, se esse crescimento que o Paulo Guedes está dizendo que vai vir vier, a indústria brasileira está preparada para isso? Ou a gente vai persistir num cenário inflacionário? Então, Fernando, você começa, Fernando? Vamos lá, Fernando. Posso começar, Marcos, claro. Vamos lá, deixa eu pegar alguns pontos aqui do Ricardo e do Marcos. Aliás, a apresentação do Marcos sempre muito brilhante.
Acho que esses temas interagem muito com esse tema dos juros, né, que o Ricardo trouxe, e os próprios riscos à indústria, os riscos de inflação, eles interagem muito com o que o Marcos falou a respeito do Estado brasileiro, da nossa baixa busca por políticas econômicas que sejam organizadas com técnica, né? Então, primeiro, do ponto de vista dos juros, o Ricardo trouxe, né, digamos, o Brasil era um país exportador de juros e deixou de ser, mas teve uma varinha de condão, eu costumo brincar, né? Eu falei da guerra espacial, vou falar da minha varinha de condão agora. Teve uma varinha de condão que fez com que o Brasil deixasse de ser esse exportador de juros, que foi o teto de gastos, a emenda constitucional 95, trazida pelo ex-presidente Temer, que permitiu que o ex-presidente do Banco Central, o William, pudesse trazer a taxa de juros real no Brasil para patamares muito mais condizentes com a média dos emergentes. Eu acho que ali foi um ganho extraordinário para o país, que teve a ver com um ponto que foi muito citado pelo Marcos, que foi uma sinalização muito clara de compromisso com o ajuste de longo prazo da dívida. Veja, eu nem quero discutir aqui se o teto é a melhor estratégia, eu acho que o Brasil precisa repensar o seu conjunto de regras fiscais para ter algo que seja mais efetivo. O teto acabou de ser aviltado, né, na última tramitação do orçamento, mas o fato é, quando você sinaliza para uma política fiscal organizada, né, as taxas de juros podem despencar e elas caindo, você consegue ter uma perspectiva para o setor produtivo que é muito melhor, tá certo? Isso começou a ser construído ali em 2016, 2017. Infelizmente, a pandemia acabou atropelando todo esse processo. Eu falo isso para responder a pergunta do Ricardo diretamente em relação à indústria. Uma condição necessária, quer dizer, mas ainda que não suficiente para a indústria performar, é o Brasil ter taxas de juros normais. O que eu chamo de taxa de juros normais é ter uma taxa de juros parecida com a média dos países emergentes. Então, 2%, 3% em termos reais é algo que é absolutamente razoável. E aí você consegue ter expansão do crédito, você consegue ter os projetos, né, a tiro dos projetos, a taxa de retorno dos projetos sendo viabilizada. Nós vimos o mercado de capitais explodir, né, nos últimos anos no Brasil, no mundo, é verdade, tem muita liquidez, em parte por conta dessa taxa de juros reduzida. E eu só consigo responder para o Ricardo dizendo o seguinte: olha, o que vai dizer, o que vai governar o sucesso ou o fracasso da nossa indústria nos próximos anos passa, sim, pelas contas públicas, por essa organização que permite que nós tenhamos juros reduzidos, mas passa, meio jargão que eu vou dizer aqui, mas passa por um tema que está sendo discutido, ou que se planeja começar a discutir agora, se fala 40 anos, mas se planeja levar adiante agora, que é a reforma tributária. Então é difícil imaginar que o Brasil possa competir nesse mundo que eu trouxe, ambientalmente sustentável, de novas tecnologias, com o que o Marcos falou, uma carga tributária que nós desrespeitamos teorias e conceitos econômicos discutidos há 50 anos, né? Assim, a gente está discutindo ter o VAT, o Imposto sobre Valor Agregado no Brasil, algo que é absolutamente pacificado no mundo há algumas décadas. Então, eu acho que a indústria ela tem um benefício de curto prazo vindo do câmbio, como o Ricardo falou, é um momento mais ou menos inédito no Brasil, que as commodities andaram e o câmbio se manteve desvalorizado, até tem voltado um pouco, mas se manteve de modo geral desvalorizado. Isso produz uma renda agropecuária muito grande, vai beneficiar muitas empresas, muitos setores. A indústria se protege um pouco mais, né, do curto prazo com esse câmbio depreciado, mas o estrutural depende da gente ter taxas de juros baixas e ter uma carga tributária que seja apropriada. Isso para falar dos aspectos mais econômicos, se eu chamar assim. E tem os aspectos ligados ao que o Marcos trouxe, de importação de tecnologia, do país sempre mais aberto, a inserção de comércio, né? Eu insisto, vai se dar cada vez mais no mundo de dados, no mundo de tecnologia, mais até do que comércio tradicional. Se nós já fomos fechados no comércio tradicional, estamos falando aqui de importar sapato, computador, exportar soja, a gente vai discutir um mundo em que o debate é propriedade intelectual de dados, quer dizer, quem vai ter, e como vocês bem pontuaram, pulverizado, né? Quem tem as melhores tecnologias, as melhores soluções para cada problema dos consumidores e das empresas. Então, essa integração é super relevante e vai esbarrar também nos temas de educação. Aliás, o Marcos falou sobre gastos com educação, também super bem pontuado, e é inacreditável, né, que na atual circunstância, 2021, a gente não tem uma solução apropriada para trazer as melhores tecnologias, né, à disposição dos alunos, em particular dos alunos mais pobres, né, que hoje você tem capacidade para isso, tem as escalas que são possibilitadas. Olha o que a gente está fazendo aqui, essa videoconferência, né, é inacreditável que a gente não consiga trazer as melhores tecnologias disponíveis, os professores mais didáticos, os conteúdos mais conhecidos no mundo, né,
traduzidos para português, que seja, ou mesmo dos professores brasileiros, para acelerar a formação das crianças. Assim, nós estamos ainda no método do século passado, né, do ponto de vista de gestão da educação. Então, isso me preocupa um pouco. Mas, para fechar aqui, eu acho que a gente vai viver um ciclo positivo aí nos próximos meses, e eu vou falar em meses mesmo, porque acho que tem um cenário que o crédito anda, os juros são baixos, o mundo ajuda, a inflação vai ficar incomodando, mas não vai sair do controle, e a indústria nesse cenário, Ricardo, vai ter que lidar com essas pressões de custos, vai repassar uma parte deles, como ela já tem feito, mas eu acho que o grande desafio é um desafio de médio prazo, sabe, estrutural, da gente olhar a carga tributária, olhar educação e olhar aí as condições fiscais para que a gente tenha um ambiente de negócios positivo e taxas de juros baixas, que são fundamentais nesse processo. Antes de passar a palavra para o Marcos, queria só fazer um comentário, Fernando, que nessa questão da educação, nós estamos, na verdade, numa espécie de limbo, porque nós não estamos nem no método tradicional do século passado, que é presencial, e ainda não aprendemos como é que tem que ser feito o ensino à distância. Então, as crianças, eu dou meu depoimento como um pai de uma menina de 13 anos, nós estamos ensanduichados entre dois cenários e não sabemos direito como é que fazer. Eu vejo quantos professores se esforçam para entender esse novo cenário e aprender o seu ofício novamente, mas ainda não se encontrou uma linguagem correta e nós estamos ainda nadando contra a maré nesse sentido. Marcos. Desculpa, breve comentário, eu concordo, Luiz, e aí, de novo, os professores estão fazendo um esforço extraordinário, também tenho 2 filhos aqui, e no fundo, mas eu insisto, é um pouco o que o Marcos falou, eu acho a frase fabulosa, eu uso há muito tempo, o Brasil também tem pouco apreço pela técnica, né? A gente vai meio que vamos fazendo, vamos que vamos, quer dizer, vai tocando as coisas. É claro, a pandemia é uma situação específica, pegou todo mundo de surpresa, as escolas tiveram tempo de se preparar, mas eu ouvi uma frase, Luiz, eu prometo que termino aqui, há 10 anos atrás, eu estava num evento em Nova York, em que alguns representantes da Microsoft diziam que, à época, há 10 anos atrás, eles poderiam formar uma criança em 1/3 do tempo que regularmente se formava, usando essas novas tecnologias e o aprendizado das melhores técnicas no mundo, enfim. Claro que a Microsoft está olhando lá para a tecnologia, mas eu tenho certeza que a gente consegue fazer melhor do que a gente tem feito. Olha, essa questão aí é importantíssima. Aqui no Brasil, nós estamos na terra do vamos fazendo, né? Sem muito se preocupar necessariamente na questão da técnica em si. Eu lembro claramente no governo Dilma, já tinha se usado o truque do financiamento da linha branca, de incentivos fiscais. O ministro Guido Mantega junta os maiores banqueiros e fala assim, bom, como é que vocês podem nos ajudar aí a turbinar o comércio? Sendo que ninguém ia comprar a 4ª geladeira para casa, nem a 5ª máquina de lavar. Quer dizer, aquela coisa do tipo, vamos ver o que dá para fazer, sem se pensar muito na técnica que precisa existir por trás de toda a economia, né? Marcos, com você. Obrigado. Pegando o gancho aí, eu acho que o primeiro é estar com o câmbio realmente muito valorizado. Teve uma leve volta aí nas últimas 2 semanas, né? Enfim, não me parece que seria sustentável, mas acho que, enfim, a perspectiva de que, olha, o orçamento foi furado, o teto ali, mas houve ali um controle de danos, né? E eu acho que estou com uma leitura um pouco otimista do tamanho da encrenca que a gente está vivendo. Vamos ver, tempo para dizer. Mas mesmo com essa pequena volta, era para o câmbio, com os termos de troca que nós temos hoje, era para o câmbio estar em torno de quê? 4,30. Você pode fazer os modelos usando, né, fazendo as projeções. Ano passado era um dos câmbios mais valorizados, se não mais valorizado, em décadas. Né? E qual a razão disso? Apesar desse imenso choque de commodities favorável ao Brasil. Imenso. Um dos maiores que nós já tivemos. É a incerteza fiscal. Né? Acho que isso o principal problema hoje macroeconômico que nós temos, incerteza fiscal. A gente assiste aí o debate torto brasileiro com muita palavra e pouco dado, né? Discussão de aumento de carga tributária, vai fazer isso. Bom, insegurança jurídica, esse sistema tributário absolutamente torto que nós temos. De novo, eu não estou discutindo aqui nem mesmo a carga tributária, e nem mesmo a composição entre tributação sobre renda e consumo. Estou falando que
A nossa tributação sobre consumo é uma tributação disfuncional que induz escolhas equivocadas de tecnologia, má alocação de investimento e esse gigantesco contencioso tributário que a gente tem. É um câmbio desvalorizado, né, muito desvalorizado, apesar do choque favorável de commodities, que está beneficiando muito o Brasil. Para variar, a gente vai aproveitar pouco os momentos bons que aparecem para a gente. Né? Isso parece uma síndrome brasileira. Né? Quando o mundo vai mal, a gente vai um pouco pior. Quando o mundo vai bem, a gente vai ao cá. Né? Essa é a síndrome nossa dos últimos 50 anos. Né? Pegar aqui 2 ganchos de vocês, quer dizer, sobre a questão da técnica e da educação, né? Porque eu acho que refletem bem o nosso descaso pela execução. E, de novo, eu não estou discutindo se o país vai gastar 6% do PIB em educação, ou 4%, ou 8%. Mas, dado que você gasta, como é que você pode fazer melhor uso desses recursos? E, caramba, tem muito estudo sobre isso. Tem muita pesquisa com grupos de controle. Você vai na Índia, separa uma parte da cidade para cá, outra parte para lá, muda o processo de remuneração dos professores, de verificação, de como você verifica e faz a gestão se o professor está na sala de aula. Você vai no Texas, separa diretor para um lado, para o outro, faz testes, faz cursos de gestão e avalia o impacto daquele curso específico de gestão sobre o desempenho dos professores. É uma quantidade impressionante de trabalhos feitos, com muito cuidado, com muita ciência, para entender como a gestão educacional e as práticas de sala de aula podem ser melhor desenvolvidas e aproveitadas para o aprendizado do aluno. É a preocupação de outros países da política pública, não é o quanto eu gasto com a política pública, é quanto ela afeta o aprendizado dos estudantes, das crianças. A gente despreza esse conhecimento no Brasil. A gente despreza, não entra em discussão. A gente agora está discutindo muito mal ter um currículo mínimo. Como assim? Né? Currículo mínimo é a norma. Né? O que o aluno tem que aprender no primeiro ano do ensino médio de matemática, no segundo ano do ensino médio de matemática, quando aprende história, quando aprende geografia, quando aprende matemática, que tipo de matemática, como é que o professor tem que lidar na sala de aula quando o aluno não consegue aprender fração por esse ou aquele problema. Isso é educação no resto do mundo. É claro que tem países muito mais avançados que estão na fronteira com temas muito mais sutis e difíceis, Finlândia, Coreia. Mas esse básico é comum no mundo. E no Brasil, nós resistimos a ter currículo mínimo. O que temos hoje, vamos combinar, é muito pouco. Nós resistimos a ter gestão educacional, a avaliar professor pelo seu desempenho, avaliar diretor de escola pelo seu desempenho, a ter práticas mínimas e avaliação de aprendizado dos estudantes. E a fazer política pública com base no aprendizado dos estudantes. A gente faz política pública com base no gasto com educação. Vou dar um exemplo aqui, o Fundeb do ano passado. Todo mundo celebrou o Fundeb. Mais dinheiro para a educação, vai aumentar. O Fundeb é o dinheiro que a União dá para complementar os gastos de estados e municípios com ensino básico, né? Fundamental e médio. E aí esquece de ler o detalhe da lei. Vocês sabiam que tem uma lei de 2008 que diz que o salário do piso do magistério é o gasto do Fundeb dividido pelo número de alunos? E que o número de alunos está caindo há muito tempo? E que o salário real do piso do magistério já aumentou mais de 60% nesses anos, sem impacto relevante na educação? E que agora, dobrando, o piso do magistério vai aumentar mais ainda? E vale para todo mundo, porque o piso acaba indexando os salários de todo mundo ativa, inclusive pensionistas e aposentados. E que 70% do dinheiro do Fundeb tem que ir para a remuneração de professores. Então, o que foi aprovado com o novo Fundeb? Foi mais dinheiro para a educação? Não, foi mais salário generalizado e mais aposentadorias. E como isso vale para aposentados e pensionistas que são pagos com caixa dos estados e municípios, vamos ter mais problema com os estados e municípios. Alguém se deu o trabalho de ler o detalhe da lei do novo Fundeb? E os indicadores muito atrapalhados e confusos que estão lá? E que o gasto real vai ter que aumentar? Então a gente fica... Vou dar outro exemplo, para sair da educação. Eletrobras. Né? Claro que tem que capitalizar a Eletrobras, claro que tem que privatizar. Né? Agora, as pessoas deram o trabalho de entender o detalhe da lei, a quantidade de recursos paroquiais que estão sendo impostos na lei, furando, inclusive, não apenas a regra do teto,
mas pegando dinheiro da sociedade, que devia ir para a União, para fazer política pública, e destinando a interesses paroquiais específicos? Então, você fica numa discussão absolutamente superficial, que parecem grandes temas que polarizam esquerda e direita, né? E, no entanto, entrar no detalhe das medidas, entender como é que funciona o processo, né? Como é que você implementa uma política de educação, como é que você implementa uma política de privatização, como é que você desenha um leilão. A profissão dos economistas está há anos, há meio século, 60 anos, 70 anos, discutindo em detalhes como é que você faz leilão do segundo preço, como é que faz leilão do primeiro preço, como é que você faz o leilão quando tem esses interesses compartilhados ou quando não tem, e dá prêmio Nobel para cá, para lá, aí faz um leilão diferente e dá um sucesso gigantesco. E a gente ignora esses processos todos. E não é de hoje. Como é que você faz uma política de transferência de renda eficaz? Quer dizer, o Brasil teve o quê? Menos de 20 milhões de empregados, pessoas perderam renda no passado, significativa, que, enfim, no padrão do auxílio emergencial. Quantas pessoas receberam auxílio emergencial? Como é que dá essa diferença de números tão absurda? A gente não consegue nem implementar um programa básico de transferência de renda para quem precisa, né? Então, de novo, eu não quero entrar na discussão da política, vai ter mais estado de bem-estar, menos estado de bem-estar, vai tributar, fazer um imposto mais progressivo, menos progressivo. O problema essa é uma discussão da política, uma escolha legítima, uma discussão legítima, e aí, né, a sociedade resolve, né, qual o caminho que quer. O que me preocupa é a implementação das medidas ser tão incompetente e tão descolada dos interesses da sociedade. Por fim, pegando um ponto aí por fim do Ricardo, a gente traduz mal o termo indústria no Brasil, né? Quer dizer, industry, em inglês, essa capacidade de empreender, de criar, de fazer. No Brasil virou o processo manufatureiro. E aí, fazer política industrial é montar uma fábrica, né? E aí a gente tem 60 anos de política no Nordeste, de subsídios para a fábrica, de fazer isso, e o desenvolvimento não vem, e ninguém estranha, né? Por que deu errado, né? Por que as políticas de desenvolvimento com base em trazer fábrica fracassaram no Brasil? É curioso que a gente não consiga refletir nem sobre os nossos fracassos, né? Primeiro, indústria é empreender, ter negócios, né? Gerar valor, né? A Apple não tem uma fábrica de iPhone nos Estados Unidos, né? E a produção das peças é espalhada no mundo, e ela é montada, a manufatura, a montagem está lá na China, na Índia, no Vietnã, né? Não é aí que está o valor adicionado. O valor adicionado está na criação, está na capacidade de inventar, de inovar, né? Na geração de valor, e que depende da qualidade da educação que a gente dá, né? E em todos esses aspectos o Brasil está para trás. Quer dizer, a gente fica muito preocupado com o discurso da política industrial, a importância da indústria, nessa maneira torta que entra no Brasil, né? A gente acaba subsidiando fábricas ineficientes. E a parte que de fato gera valor, que de fato faz um país crescer, fica fora do Brasil, né? E a gente acaba mantendo os velhos cartórios que sobrevivem com transferências de recursos oficiais ou proteção contra a concorrência, em vez de estimular a concorrência e o aumento da produtividade, né? Bom, o país não cresce, né, há tanto tempo, a minha geração não viu o Brasil crescer, né? Não devemos nos surpreender que isso ocorra. Bom, esse comentário foi mais um desabafo, mas eu assino absolutamente embaixo de todas essas observações. Vou fazer aqui uma pergunta para o Fernando, que vem da nossa plataforma Money Report, Agenda de Líderes. Ela é do Charles Nunes, da JLL. E ele diz o seguinte: alguns economistas defendem que existe uma bomba armada para o segundo semestre com relação ao endividamento, principalmente das pequenas e médias empresas. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo o plano Biden atuando fortemente para dispor dinheiro abundante e barato para viabilizar a recuperação desses negócios. Aqui no Brasil, é possível fazer algo do gênero? Olha, Luiz, o primeiro diagnóstico, eu não estou vendo, quer dizer, essa bomba armada aí para o segundo semestre, ou mesmo para o ano que vem. Teve uma característica muito particular dessa crise de Covid, e passa um pouco pelo que o Marcos falou também do auxílio emergencial, que ela não se tornou uma crise de crédito do setor privado, né? O que nós vimos no mundo todo, tá?
foi uma transferência enorme de recursos do setor público para o setor privado. Claro que isso em algum ponto do futuro vai implicar em maior tributação das famílias e das empresas, mas neste momento os governos se endividaram para transferir recursos do setor privado. E se você pega os níveis de endividamento das empresas listadas, por exemplo, na Bolsa Brasileira, o endividamento caiu bastante durante o Covid, né? Isso é fruto dos recursos que elas acumularam em caixa, reduziram os investimentos e também fizeram melhorias operacionais. Bom, aí ele falou das pequenas e médias. Quando você olha os pedidos de recuperação judicial no Brasil no ano passado, eles ficaram abaixo da média histórica até dezembro, e até fevereiro, o último dado que a gente tem disponível, eles também estão abaixo da média dos últimos 10 anos aí. Então, não me parece que tem uma crise sistêmica, né? O Marcos falou, talvez sem dar o número, mas 70 milhões de brasileiros, 68 milhões, você precisa receber o auxílio quando, de fato, 20, 25 milhões no máximo ali precisavam. Esses recursos acabaram entrando na economia, de certa forma, se espalhando para os pequenos negócios. Veja, eu não estou aqui dizendo que você não tem um problema associado a setores específicos, bares, restaurantes, academias, cinemas, shoppings, enfim. Isso teve impacto severo do Covid. Aliás, o Congresso já acabou de aprovar um pacote de ajuda para esses segmentos. Tem o Pronamp a caminho, tem o BEM, né? Mas eu acho que, de novo, é um pouco do diagnóstico, né? O que o Marcos estava falando. Eu tento aqui, me esforço para ter um bom diagnóstico do cenário econômico, e não me parece que sequer a gente precise de um pacote, né, à la Biden para esse tipo de iniciativa. Eu acho que assim, tem setores que vão sofrer um pouco mais, mas tem disponibilidade de crédito, tem disponibilidade de recursos no mercado de capitais, tem poupança acumulada pelas famílias e pelas empresas. Um detalhe, tá, Luiz? No ano passado, as famílias e as empresas brasileiras acumularam R$ 1 trilhão em depósitos, dos quais, quer dizer, mais ou menos uns 700, 800 bilhões se deram em excesso ao acúmulo habitual. Ou seja, em média, o Brasil acumula 200, 300 bi de depósitos bancários e papel moeda em circulação. Isso virou 1 trilhão. Nós fizemos em um ano que levaria 4, 5 anos para ser feito, né? Então, tem poupança nessa economia. A gente estima que desse 1 trilhão, uns 300 bi estejam nas mãos das famílias, uns 700 bi nas mãos das empresas. É distribuído de forma desigual, então entendo que os microempresas, os microempresários individuais têm muito mais dificuldade que as empresas médias e mesmo as pequenas, né, ou grandes, mas eu acho que a gente precisamos de ter estabilidade econômica para o país voltar a crescer. Voltando a crescer, eu acho que esses temas vão se equacionando. Então, assim, eu acho que, dado a situação fiscal que a gente tem, né, a disponibilidade de crédito, a capacidade do país voltar a crescer, aos olhos de hoje, né, já tem programas aí como o Pronamp, o BEM e os próprios programas, né, do BNDES, enfim, voltados às pequenas empresas, que eu acho que eles são suficientes para evitar o que seria essa bomba de inadimplência, que eu não estou vendo ela acontecer no segundo semestre. Tá? Obrigado, Fernando. Marcos, eu fiquei encafifado aqui com um comentário que você fez sobre as indústrias que optavam por processos defasados de produção para pagar menos imposto. Você pode me dar algum exemplo? Porque realmente isso é uma coisa seríssima. Não, mas assim, como é que... vamos fazer aqui exercício de acadêmico, tá? Assim, se você não tem tributação sobre consumo, os empresários, as pessoas vão olhar as diversas oportunidades de investimentos, de tecnologias e vão escolher aquelas que acreditam melhor, mais produtivas, mais eficientes. O que você não quer que uma tributação sobre a produção faça? Que você deixe de fazer algo mais produtivo, mais eficiente, para fazer algo pior, mas porque aquele algo pior paga menos imposto, né? A diferença tributária compensa. Então, vou dar um exemplo aqui, tornar mais concreto. Quer dizer, só um parênteses, quer dizer, é por isso que o mundo usa um valor adicionado. Né? O que é o imposto sobre valor adicionado? É um imposto muito simples. Você pega toda a receita que você vendeu, pega todas as notas fiscais do que você comprou, pega a diferença e paga uma alíquota única. Aí você consegue mostrar que, com esse tipo de tributação sobre o consumo, né, as decisões ótimas de investimento no mundo sem tributação continuam sendo as melhores possíveis no mundo com tributação. Por isso que o mundo usa o valor adicionado. Né? No Brasil, não é assim. No Brasil, primeiro, você tem vários tributos indiretos, eles incidem sobre a produção, eles variam por tipo de produto, e não é algo tão simples quanto pegar a nota fiscal de tudo que você vende e tirar a nota fiscal de tudo que você comprou.
Você tem um chamado crédito produtivo no Brasil, que é algo bem brasileiro, né? No resto do mundo não é assim não, tá? É que só pode deduzir aquilo que entrou diretamente na produção, né? Que gera um contencioso imenso. O que entrou, o que não entrou, a parte da energia, uniforme do funcionário, marketing, é uma confusão. Não tem essa briga toda do fisco com os contribuintes à toa, né? E varia por produto. Você tem vários regimes diferentes, não são apenas vários tributos diferentes sobre o consumo, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, mas também você tem regimes tributários diferentes. Tem cumulativo, não cumulativo, por aí vai. Então, o que acontece, por exemplo, como a gente tem todos esses impostos no Brasil e essa maneira como a gente cobra os tributos, de novo, não estou discutindo a carga tributária, então, com frequência, vamos pegar, sei lá, construção civil, tá? Enfim, tem tecnologia muito moderna de construção civil, com pré-moldado, estrutura metálica. Só que no regime tributário brasileiro, isso paga imposto. Se você constrói o máximo possível no canteiro de obra, não paga. Não paga. Né? Está ali. Né? Esse regime tributário torto. Né? Idealmente, a tributação não deveria afetar. Acho que o Marcos desligou o microfone dele. Ele ficou mudo. Ficou mudo. Voltou? Voltou. Então, assim, o regime tributário jamais deveria ser relevante para a sua decisão de comprar um equipamento de terceiros ou produzir a peça domesticamente, internamente, na sua fábrica. Isso não deveria ser. Assim, é isso que você não quer que o regime tributário faça. O nosso regime tributário força isso. As empresas acabam se realocando e criando ou subsidiárias, ou produzindo domesticamente, ou produzindo no canteiro de obras, peças, não porque é economicamente mais eficiente, mas é simplesmente pelo regime tributário. Você escolhe tecnologias ineficientes em razão da tributação e do comércio exterior. Você usa uma máquina que não é boa, porque a boa mesmo, que é importada, você não consegue ter. Ou porque essa aqui tem um subsídio, ainda que ela não seja tão eficaz. Então, essas distorções, elas prejudicam demasiadamente a economia. Agora, eu não quero ficar apenas, né, no diagnóstico dos problemas. Né? A gente tem uma imensa oportunidade no Brasil. Eu acho que tem um outro lado dessa moeda, é que tem muita coisa a fazer. Se a gente consegue, de fato, ter um Estado que passe a olhar o cidadão e que a política pública passe a ser avaliada pelo seu impacto na qualidade de vida das pessoas, com gestão, né? Se a gente consegue evitar todas essas remunerações que fogem do teto constitucional, esses auxílios, e de fato avaliar o gestor público como o setor privado é avaliado, pelo seu desempenho, pela sua capacidade de ter impacto na vida das pessoas, a gente pode melhorar imensamente a eficácia da política pública no Brasil. A gente pode acertar distorções tributárias. De novo, não estou discutindo cobrar mais sobre renda, menos sobre renda, mas ter a mesma tributação sobre as pessoas, ou, se quiser até cobrar mais dos grupos mais ricos, mas prejudicando menos a economia, o crescimento e a produtividade. A gente tem que enfrentar a insegurança jurídica. Mas se nós conseguirmos enfrentar essa insegurança jurídica, esse oportunismo de executivos que rompem contratos ao léu, judiciário fica tomando decisão sem saber muito bem o que está fazendo, né, e que gera essa muita insegurança, tem um potencial gigantesco de investimento em infraestrutura no Brasil. Nós estamos com uma infraestrutura deficiente, a gente compara os dados de Brasil com de outros emergentes, enfim, constroem metrôs, estradas, linhas de transmissão. E o Brasil está meio parado nessa área. A gente celebra qualquer concessão mínima que devia ter corrido há 20 anos atrás. Né? E a gente não consegue ter saneamento e água direito em São Paulo, né? Uma cidade repleta de rios. Como é que a gente não consegue ter saneamento na cidade inteira? Como é que a gente não consegue fazer o básico da política pública? Então tem uma oportunidade imensa se a gente conseguir enfrentar essas discussões de governança, da agência reguladora, né? E da eficácia do setor público. Fazer uma tributária, e acho que essa semana foi uma decepção, né? O relatório estava muito bom, diga-se de passagem, o relatório do deputado Aguinaldo estava realmente muito bom. Vamos ver qual vai ser o desdobramento. Precisa, inclusive, fazer reforma tributária,
né? Isso vai dar um ganho de produtividade, de crescimento para o país imenso, vai reduzir essas distorções, reduzir esse contencioso. Eu acho que o empresário brasileiro fica, às vezes, com medo, vou pagar um ponto a mais de imposto, 2 pontos a mais de imposto, e perde a perspectiva do problema geral. O quanto que ele sofre no dia a dia, porque os seus insumos são mais caros, porque a sua energia é mais cara. Aí fica um dono de uma empresa preocupado, não, porque o meu imposto aqui, o de serviço, meu imposto vai aumentar 1 ponto, 2 pontos, eu sou contra essa reforma, e esquece que a energia dele, metade é imposto. E que isso vai cair com uma reforma tributária. Que telecomunicações, 40% é imposto. E que isso vai cair com uma reforma tributária. Nesse mundo de dados que o Fernando enfatizou, né, toda a tecnologia de transmissão de dados do Brasil, ela é onerada. Por quê? Porque para pagar esse Estado caro e ineficiente, a gente tributa aquilo que não dá para escapar, energia, telecomunicações. Aí você acha que paga pouco imposto e não vê que o preço dos serviços essenciais que você utiliza está onerado por uma carga tributária muito alta. E abrir essa economia ao comércio exterior. O Brasil não pode continuar ficando distante do resto do mundo nas novas tecnologias. Vamos continuar nos condenando a ficar atrasados, né? Agora, o que é o desafio aqui de enfrentar essa agenda? E aí eu vou tirar a responsabilidade da política. Essas reformas, invariavelmente, elas esbarram nos pequenos grupos de interesses privados, né? São os setores que se beneficiam daquela proteção, daquele favor oficial, que resistem, né? Corporações que não querem que o serviço público seja avaliado pela qualidade do seu serviço, empresas que só sobrevivem porque a economia é fechada ao exterior, ainda que isso prejudique o resto do país, né? Essas políticas de desenvolvimento regional fracassadas, que continuam insistindo nos velhos erros de 60 anos, né? Aí a dúvida é da sociedade. Nós vamos enfrentar essa agenda, enfrentar esses pequenos interesses e fazer uma agenda de tratar os iguais como iguais, né, para superar o nosso atraso de tantos anos. Acho que esse é um desafio. Agora, a oportunidade para o país se desenvolver, ela está posta. Bom, quando nós temos uma situação na qual decisões tributárias elas interferem na estratégia das empresas, é porque o rabo está balançando o cachorro. Tem alguma coisa errada. Não pode ser assim, né? Eu queria, já que a gente chegou nessa conclusão, eu vou encerrar o nosso primeiro painel, porque já estamos com o horário meio estourado. Mas, de qualquer forma, fica aqui uma lição muito importante que eu retiro da exposição do Marcos, que nós estamos ignorando as melhores práticas internacionais, nós não estamos entrando no detalhe dos nossos problemas estruturais e precisamos ser profissionais. Estamos perdendo tempo com mimimi e com blá, blá, blá. Precisamos entrar diretamente na raiz dos problemas. Esse é que é o nosso desafio daqui para frente. Eu queria mais uma vez agradecer ao Marcos Lisboa, Fernando Honorato e Ricardo Guimarães pela participação nesse primeiro painel do nosso primeiro Fórum Econômico e chamar o vídeo do nosso patrocinador. Muito obrigado, até o próximo painel. Obrigado. Até a próxima, obrigado. Obrigado. O Travelex Bank é o primeiro banco do Brasil focado em câmbio. E ter um especialista em operações com diferentes moedas é mais econômico e vantajoso para seu negócio. Aqui você conta com mais agilidade e segurança em suas operações internacionais. Para o fechamento de um câmbio, de uma importação ou exportação ou uma operação financeira. Muito mais do que um banco tradicional em que o câmbio é só mais um serviço. Nós somos referência. Acesse travelexbank.com.br.